Pessoal, iremos com a parte número 3 desta videoaula, parte número 3. As duas primeiras partes, né? Tu até pode pular, porque é só resumo, é pular. Claro, se tu não compreendes ainda as coisas, tu vai ter que assistir, ou assiste por outro lado. É tua opção, sempre tem uma opção. A opção seria, te vale madre. Então é isso. Então vamos para R3. Então a geometria de R3. Para R3, né? A mesma coisa. Com três rectas numéricas, tu vai formar o que chama de espaço. R3, R, R, R. Né? São três rectas. Então com essas três rectas, né, numéricas, tu forma o espaço 3D. Então a ideia é como uma vez que tu tem aquele objeto, né, formado por três rectas, uma caixa infinita, como fazer com que a cada ponto lhe corresponda uma lista ordenada de tamanho 3 e vice-versa. Então vamos lá. Então já sabemos, por exemplo, que se tu tem um ponto, um plano aritmetizado, como a esse ponto tu lhe faz corresponder uma lista ordenada de tamanho 2. Aí a receita é, dado o ponto, primeira coisa para a primeira entrada desse ponto, projeta esse ponto sobre o eixo X. Logo, projeta esse ponto sobre o eixo Y. Então, esses dois números aqui produzidos, XA e YA, serão os números, né, com quais tu forma a lista ordenada de tamanho 2 que lhe faz corresponder o ponto A. E vice-versa, dado uma lista ordenada de tamanho 2, já tu sabe como a essa lista ordenada lhe faz corresponder um ponto. E, portanto, ponto de um plano aritmetizado dessa forma, né, com duas rectas numéricas que se cortam no mesma origem e perpendicularmente, está em correspondência com listas ordenadas de tamanho 2. Beleza? Então, pontos e listas são as mesmas coisas. Né? Agora, deste lado da tela, né, tu está vendo esse mesmo plano, mas esse mesmo plano agora tu está olhando no espaço. É porque eu tirei o eixo, digamos, olha aqui, eu tirei o eixo Y, tirei esse eixo. Beleza, então vamos deixar ele, ou vamos tirar. Então imagina eu tirei ele, né? Mas tu está num espaço. Tira. Então esse plano aqui está sendo visto desde o espaço. É como se eu colocara a cabeça, né? E olhar desde cima ou também olhar desde baixo. Então, por exemplo, agora está num espaço. Então, esse é um ponto numa caixa infinita. E a ideia é que, como a esse ponto eu lhe faço corresponder uma lista ordenada. E qual lista ordenada? Então, os passos vamos seguir os mesmos, né, que foram seguidos aqui. Né? Então, projeta primeiro, né, sobre o eixo X. Projetar, nesse caso, a mesma coisa. Desenhar um segmento perpendicular até o eixo X. Né? Pá! Aí tu marca. E esse número aqui é um número que está a tantas unidades, né, nesse caso à direita de zero. E da mesma forma, né, agora tu projeta A sobre o eixo Y. Pá! Pronto. Para a terceira entrada, né, vamos declarar que como o ponto não se mantém no plano, né, nesse plano aqui, a terceira entrada será zero. Então, nesse caso, vou escrever um textinho aqui. A, eu lhe faço corresponder, vou escrever assim, o ponto de coordenada XA, YA. Aliás, eu vou tirar esse negócio de coordenadas, a lista. Pronto. Então, esse se
se A é um ponto qualquer do plano XY em R3, então faça-lhe corresponder esse terno aqui ordenado de reais. Terno porque são 3 números construídos da forma como de a qual eu estou falando. Por exemplo, se A, então nesse caso, A le faz corresponder a terna 0, 0, 0. Se A está sobre o eixo Y, já tu sabe qual terna é. XA é 0, YA é um número que está a Y unidades, né, à direita de 0, porque é positivo nesse caso, e a terceira entrada é 0. Beleza. Agora, se o pontinho está no eixo X, digamos que esse carinha aqui, então tu diz, bom, primeira entrada é 5 unidades à esquerda de 0, então, portanto, a primeira entrada será menos 5, a segunda entrada é 0 e a terceira entrada é 0. Beleza. O problema é quando não está sobre os eixos. Mas já tu sabe como é que é. Beleza? Ok. Beleza? Muito bem. Mas o que nós fazemos quando o carinha se sai? Eita, será que isso pode ser feito? Não. Assim não. Mas se o cara sai do plano Y, do plano XY em R3, também podemos fazer com que a esse cara lhe corresponda um terno, mas precisamos saber qual terno é. Beleza? Ok. Ah, professor, e digamos que eu tenho um terno, o sea, digamos que eu tenho um terno assim. Digamos que isso aqui seja eixo X e isso aqui seja eixo Y em R3. Se eu tenho o terno X1, Y1, 0, qual ponto ele corresponde? Ah, meu amigo, digamos que X1 seja maior do que 0. Então, se aqui é 0, aí tu vai X1 unidade à direita de 0. X1. Se Y1 é 0, é maior que 0, né? Então, nesse caso, tu vai aqui. E faz aquilo que eu te disse na aula 2, na parte 2 desta aula. Então, como o cara não saiu do plano XY, sino que se manteve aí, né? Então tu diz X1, Y1, C, ou seja, desculpa, traças paralelas. Esse é o ponto aqui. Esse ponto aqui seria o ponto P-são. E esse ponto P-são, né, é o ponto do espaço, né, que tu lhe faz corresponder a essa lista ordenada de reais, né, de tamanho 3, que tem essa forma. X1, um real qualquer, Y1, um real qualquer, e a terceira entrada sempre é 0. Beleza? Ok. Mas o problema é quando o ponto, né? Quando o ponto. O problema é quando o ponto já não está no plano XY. Como um ponto do espaço, né? Le faz corresponder uma terna ordenada. E qual terna é essa, né? Então, já o ponto, né, saiu do plano XY. Ele está no espaço, mas a esse ponto, que terno eu le faço corresponder? Então, vamos lá. Vamos explicar isso aí. Ok. Então, vamos lá. Esse é um ponto aí do espaço. Beleza? Olha só. Aqui é eixo Y, eixo X e eixo Z. E com essas três linhas, tu cria uma caixa infinita. Beleza? Vou colocar esse pontinho aqui. Vou colocar aqui. Bom, o que tu faz primeiro? Então, a primeira coisa. Isso aí nós vamos aprender mais na frente, né? Mas
eu vou falar que eu vou projetar, primeira coisa, A sobre o plano XY. Receita, passo 1. Projeta A sobre eixo Y. O que significa isso? Bom, tu vai desenhar uma reta perpendicular a um plano. Depois eu te explico a definição formal disso aí, mas em teoria é que GeoGebra te permite, né? Eu vou desenhar uma reta que passe por A e que corta esse plano em um ângulo de 90 graus. Então, mas é difícil, né? Porque eu não tenho definido o que significa que uma reta seja perpendicular a um plano, mas pelo menos GeoGebra te permite fazer isso e vamos fazer. Pronto. Cortou. Agora eu estou interessado, né, no ponto de intersecção entre esses dois objetos. Qual? Essa linha, né, que passa por A e corta o plano XY perpendicularmente. Aí GeoGebra marcou esse com ele, com o nome L. Pá, marcou com ele, ó. Esse pontinho aqui. Vou marcar esse pontinho. Marcar com vermelho. Pronto. Uma vez que tu marca esse pontinho, tu projeta esse pontinho sobre o eixo. Já tu sabe o que isso é. Beleza? Então, se o ponto em questão, o ponto nessa caixa infinita, não está sobre o plano XY, e tu queres saber qual terno ordenado de tamanho 3 lhe faz corresponder esse ponto, primeira coisa, projeta esse ponto sobre o plano XY. O que significa projetar? Significa desenhar uma linha que passe por esse ponto e que seja perpendicular ao plano XY. O GeoGebra te permite fazer isso. Pac, marca o ponto, né? Esse ponto aqui é o pé da perpendicular dessa linha com o plano. Segundo passo, projeta esse ponto sobre os eixos X e Y, como já foi explicado. Então, vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. E eu vou fazer isso aqui. Já eu tenho registrado, somente te estava explicando. Projete A sobre o plano XY. Então, vou projetar. Pronto. Uma vez que ele fica projetado, né? Já tu sabe que esse ponto aqui, esse ponto vermelhinho, né? Se identifica com o ponto XA, YA, 0. Já se supõe, né? Que já tu sabe quem é esse cara aqui, quem é esse cara aqui, e já tu sabe por que esse ponto aqui de entrada, terceira entrada 0, né? Porque tu sabe que pontos que ficaram aí sempre tem entrada 0. Né? Se esse ponto eu vejo ele, né, no plano XY, ele se vê assim. Pronto. Esse ponto aqui, visto no R2, ele se identifica com essa lista aqui. Beleza. Terceira coisa que tu vai fazer para a terceira entrada é aqui tu identificou as duas primeiras entradas, XA e YA. Para a terceira entrada, tu vai fazer o seguinte: projeta A sobre o eixo Y. O que significa isso? Em teoria, aqui tu vai aqui, desenha uma reta perpendicular passando por A e que intersecta esse eixo. Pronto. Essa linha aqui, GeoGebra te permite fazer essa construção de construir uma reta perpendicular a esse eixo que passe por A. O ponto de intersecção entre esse eixo e a reta, né, tu marca como sendo a terceira entrada de A. Ou seja, esse número aqui é um número que está a tantas unidades de 0. Segundo isso, é 4. Né? 4. Pronto, vou tirar isso aqui. Então, o que tu vai fazer, né? Depois nós aprendemos isso mais rigorosamente. Projeção de A sobre o eixo Y. Pronto, pá. E a esse número, né, que está a tantas unidades de 0, né, aqui neste caso à direita, ou para cima, né, porque a linha está parada. Bom, seria a terceira entrada, né? Olha só. Segmento. Então, para descobrir essa terceira entrada, tu, o que vai fazer? A partir de A, tu vai desenhar um segmento perpendicular ao eixo Y. Tu marca aí. Pá! Pronto. Tu está marcado aqui. Ó. Então, nesse caso, A
um ponto do espaço, tu lhe faz corresponder que lista? A lista, eu vou marcar aqui, vamos ver com o texto. A le faz corresponder a lista XA. Quando diga XA, eu me estou referindo à projeção de A, não é bom aqui quando diga isso aqui. Esses XA e YA são as projeções de A sobre o plano XY, e XA, né, seria a projeção desse ponto vermelho sobre o eixo X, e YA seria a projeção desse ponto vermelho sobre o eixo Y. E a terceira entrada é CA, que seria a projeção de A sobre o eixo Y. Bom, marquei. Pronto. Então, eu vou tirar aqui, pá, eu vou fazer de novo. Tira aqui. Vou movimentar, pá. Movimentei, pá, ficou aí. Então, o que tu vai fazer? Projeta. Projeta A sobre o plano XY. O que significa projetar? Desenha a partir de A um segmento perpendicular ao plano. Eu vou fazer isso à mão. Então, vamos lá. Pá. Digamos que tocou. Uma vez que tu marca esse ponto, né? Digamos que marco aqui. Opa, ficou muito grosso, não tira aqui. Pac. Marcou. Uma vez que tu marca aí, agora esse ponto tu projeta sobre o eixo X, né? E dizes XA. E depois projeta sobre o eixo Y. E chama-se YA. Pronto. Agora depois, né? Projetas A sobre o eixo Y. Né? Projetar significa desenha um segmento perpendicular que sai de A até encontrar o eixo C. Né? O P dessa perpendicular, esse aqui, seria ZA. Então, a tu le faz corresponder o termo XA, YA, ZA. Beleza? É isso que tu vai fazer sempre. Ah, professor. E vice-versa. Como a um termo tu le faz corresponder um ponto do espaço? Bom, é isso que tu pensa, né? Usa GeoGebra e me diga. Se eu começo com um termo, o sea, se eu começo com um termo, qualquer coisa, começamos com X, Y, Z. X qualquer real fixo, Y qualquer real fixo, Z qualquer real fixo. Né? Como aqui X, Y, Z. Digamos que eu comecei aqui X e digamos que eu aqui comecei com Y e aqui comecei com Z. Como partindo de uma lista dada de tamanho 3, le faz corresponder, né? Um ponto do espaço. Então vamos lá. Aliás, eu vou fazer isso. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui ponto objeto, né, sobre o eixo, ponto objeto sobre o eixo Y e ponto objeto sobre Z. Vou marcar aqui com vermelho. Vermelho. Vou tirar esse M aqui. Pronto. E eu vou colocar aqui X. Vou colocar o nome X. E este aqui vou chamar de Y. Ah, não.
é diferente, né? Essa aqui eu vou chamar de y, né? Porque está sobre o eixo y. Então, por isso. Esse aqui eu vou chamar de x, só por isso, porque está sobre o eixo x. E esse eu vou chamar de z. Pronto. Aliás, vamos chamar de x0. x0. Vou chamar esse aqui de y0. Que não te confunda com as etiquetas dos eixos. Esse aqui vamos chamar de y0. Beleza? Então eu te di uma lista ordenada com essas entradas. X0, não, desculpa. Sim, te di a lista. X0, Y0, Z0. Eu quero saber o seguinte. Vou colocar um texto aqui. X0, Y0, Z0. Le faz corresponder que ponto do espaço. Que ponto é esse? Eu coloquei assim. Que ponto é esse? Que ponto é esse? Então vamos lá. O que tu vai fazer? Bom, esse aqui é fácil, porque tu repite o que tu faz aqui no plano. Então vamos lá. Paralela a esse cara aqui, paralela a esse eixo aqui. Pronto. Agora paralela, passando por aqui e paralela a esse aqui. Pronto. Aí tu marca o ponto em questão. Esse ponto aqui, intersecção desses dois objetos. Pronto, sai daí. Agora tu vai fazer uma que? Uma perpendicular a esse ponto aqui, passando por esse ponto e perpendicular a esse plano aqui. Perpendicular a esse aqui e atravessando o plano x-y. Pronto. E agora tu faz o quê? Perpendicular, passando por aqui, atravessando esse aqui. Pronto. Agora tu intersecta esses dois objetos. Pronto. Esse pontinho aqui, vou tirar todas essas construções para que não fique objeto, esse vira objeto, esse vira objeto, esse vira objeto. Esse ponto R, né? Esse ponto R é o ponto que lhe corresponde, né? A lista X0, Y0, Z. Agora, digamos que eu movimento aqui o negócio. Agora movimentou o R também. Então, dessa forma, né, por essa construção dos passos que eu estou falando, a cada terno ordenado lhe corresponde, né, através dessa construção, um ponto do espaço. Né? Você pode provar isso de forma rigorosa, mas nós não vamos fazer isso aqui, só vamos repetir, né, a receita de construção de que a cada terno ordenado de tamanho 3, bom, cada terno já tamanho 3, le corresponde um ponto do espaço, nesse caso, o ponto E. Beleza? Tira aqui esse aqui, tira esse aqui, tira x0 e x0. Beleza. Esse ponto A, de fato, né? Esse ponto A, olha aqui, pá, pá. Tu pode ver esse pontinho, né, como sendo o vértice de uma caixinha. Tu poderia desenhar também uma caixinha, né, com altura, né, a terceira entrada é A, ou seja, essa aqui. E base, né, que seria, ou seja, como tu podes interpretar as entradas de um ponto, né? As entradas, como tu poderias interpretar as entradas de um ponto do espaço, né? Tu poderias pensar,
esse cara aqui e esse cara aqui, as duas primeiras entradas eu posso pensar como sendo as dimensões, né, de um retângulo. O sea, isso poderia ser aqui base e isso poderia ser aqui altura, como tu está observando aqui. Pá, pá. E Z, né, poderia ser a altura da caixa. Então, vamos lá. Tirei. Então, a primeira entrada é A, né? A primeira entrada é A. Ele poderia ser... Eu vou marcar aqui para que tu veja o que tu queres dizer. Eu vou marcar aqui, ó. Vou projetar esse pontinho vermelho que tu estava vendo lá no eixo X. XA. 0, 0. E vou marcar o ponto 0, YA, 0. Pronto, eu projetei. Então, esse pontinho aqui, esse, né, seria XA. XA unidades de 0 à direita. YA unidades de 0 à esquerda. Beleza? Então, tu pode pensar numa caixinha. Ó, com essa base e essa altura. Desculpa. A base da caixa. Um retângulo. Com essa base e essa altura aqui. Ou como tu quieras. Mas XA pode ser pensar como um lado e YA pode pensar como o outro lado de um retângulo. Agora, YA tu pode pensar como sendo que a altura da caixa que tem como base, né, esse retângulo. E, portanto, então, esse pontinho aqui seria que um dos vértices dessa caixa. Vamos movimentar, vamos ver. Pura. Pronto, vamos lá. Então, caixinha. Beleza? Então, olha só. Então, as entradas de A podem ser pensadas dessa forma. Como sendo que lados de uma caixinha. Ok? Beleza. Então, eu espero que tu produzas, né, essas mesmas construções que eu estou fazendo aqui em GeoGebra, para que tu entendas. Né? Então, estamos interpretando geometricamente as entradas de um ponto do espaço, né, como sendo que lados de uma caixa. Claro, quando o ponto A está no eixo, não tem altura, né? Então a caixa não, é tipo um retângulo. E se A, obviamente, fica sobre um dos eixos, tu não tem caixa, né? Tu tem um segmento de linha, né? E se A é o ponto que se identifica com 0, 0, 0, nesse caso não tem nem caixa, nem retângulo, nem linha, né? Tu tem somente um ponto. A caixa, eu esmaguei a caixa e virou só uma bola de papel. Se a casa tivesse sido feita com papel. Beleza? Muito obrigado pela atenção.